Que bom ter você aqui junto comigo na Colmeia FM, Dr. Tiago Fuentes Mestre, professor do curso de Medicina da Uningá, médico graduado pela Universidade Federal do Paraná, residência médica em psiquiatria pelo Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, afiliado da Associação Paranaense de Psiquiatria, membro efetivo da Associação Brasileira de Psiquiatria, professor do curso de Medicina da Uningá. Está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, doutor Tiago. Bom dia. Bom dia, Rafael. Eu que agradeço, é um imenso prazer e bom dia, ouvintes. E esse Setembro Amarelo é sempre uma oportunidade que a gente tem de conversar sobre um tema muito delicado, né, doutor? Isso mesmo, né? Para nós, profissionais da área de saúde mental, esse tema é especialmente caro, né? Em razão de ser o desfecho que a gente tenta mais evitar, né? No nosso dia a dia. Então, nesse sentido, já há alguns anos, a Associação Brasileira de Psiquiatria vem promovendo, né, situações e que a gente possa conversar um pouco mais abertamente sobre isso, né, com os devidos cuidados, mas para levar a informação para a população. E é por isso, minha gente, que o Dr. Tiago, ele é professor da Uningá, psiquiatra, está aqui para conversar com a gente. A primeira pergunta que eu já tinha dito para vocês, até várias pessoas estão enviando depoimentos para a gente, situações muito complicadas que já vivenciaram, que já presenciaram. Dr. Tiago, qual a causa do suicídio? Bom, essa é uma pergunta que tem se debatido não há décadas, né, mas há séculos, né? Já tem estudos mostrando que uma série de fatores contribuem, né, para que esse desfecho ocorra, né? Então, você vai encontrar assim, estudos econômicos na área, filosóficos, né, sociológicos, mas na nossa área a gente acaba abordando mais a parte médica, né? Dentro dessa visão médica, a gente tem dois componentes importantes, né? Nós temos o primeiro componente genético, né, que propicia uma vulnerabilidade para a pessoa. Às vezes você tem essa vulnerabilidade e você não sabe, né? Como que você vai descobrir isso? Você olha para a sua família, né? Então, familiares que tem casos de depressão na família, né? Se aconteceu algo parecido em algum familiar, mesmo que distante, o risco é maior. E o outro fator, né, que também contribui, que é muito importante, a gente chama de fator ambiental, que são os estresses, as perdas, os problemas que acontecem na vida da pessoa, né, que podem servir aí como gatilho. Então, não é nem uma coisa nem outra, mas as duas somadas, a vulnerabilidade, né, e também esses gatilhos, os fatores ambientais. Eu estou recebendo, doutor, aqui em off, né, através do nosso WhatsApp, as participações, as impressões dos nossos ouvintes. A gente vê casos de adolescentes, não tem idade, né? A gente percebe aqui que são muitas as idades. Qual a população, qual o risco, como que a gente pode suspeitar que uma pessoa ela tem tendência ao suicídio? Bom, acho que é importante assim que a população saiba que o suicídio ele não vem do nada, né? Não de repente a pessoa acorda com aquele desejo. Não. Existe um processo de adoecimento que vem acontecendo ao longo do tempo, né? A grande maioria das vezes está envolvido um processo depressivo, né? Isso pode acontecer em vários transtornos mentais, né? A gente chama de transtornos mentais, parece que é uma palavra feia, mas são as doenças psiquiátricas, né? A principal, sem dúvida nenhuma, é a depressão, né? O transtorno bipolar e também, eu posso dizer, o uso de substâncias, né? A dependência química. Isso faz com que a pessoa também perca a capacidade de controle. Essas pessoas sofrem muito, né? Então, isso pode propiciar essa vulnerabilidade. Então, a grande questão é não olhar no comportamento em si, mas o que está acontecendo com aquela pessoa e o grau de sofrimento que ela vem apresentando. Porque muitas pessoas elas sofrem caladas. Né? Para a população, para a sociedade, elas aparecem risonhas, felizes, né? Mas é uma máscara que a pessoa coloca. Mas no fundo, por dentro, ela está em grande sofrimento, né?
em algum momento ela vai conseguir se abrir, seja para um profissional, para um amigo, e tem que ser valorizado o sofrimento das pessoas e acolhido, né? Por exemplo, uma criança. Uma criança, ela não tem, assim, uma habilidade de colocar em palavras o que ela sente. Para nós adultos já é difícil. Então, você não vai ver uma criança sentada no jantar falando: ai, mãe, eu estou muito deprimido. Não vai acontecer isso. Você vai ver através do comportamento dela, né? Uma criança que vai ficando mais isolada, né? Uma criança que vai perdendo rendimento na escola, não quer mais ter amiguinhos. Isso são sinais, assim, que levantam um alerta, né, maior. Tem que sentar e tem que conversar com os filhos, né? Acho que é importante essa proximidade. Senão você, de longe, né, você não consegue mesmo perceber quem está em sofrimento ou não. Eu estou vendo aqui, os nossos ouvintes estão interagindo demais, tem muitas perguntas que vão chegando. Hoje, é claro, nem todas a gente vai conseguir colocar no ar, porque a gente precisa ouvir antes, porque é um caso delicado, né? Mas aquilo que está escrito, a gente pode ir utilizando para essa nossa conversa com o Dr. Tiago, professor da Uningá, que está aqui com a gente. Sobre isso que o senhor está falando aqui, tem um pai perguntando: o que leva a criança a fazer isso? É falta de amor dos pais? Não, né? O que é importante, né, frisar mais uma vez é que essa criança está em sofrimento, tá? Não precisa, às vezes, ter uma razão específica. A gente sempre fica esperando uma resposta, né? Está sofrendo porque o amiguinho fez bullying, está sofrendo porque tirou nota baixa. Não é isso, né? A criança, ela pode desenvolver um quadro depressivo mesmo sem estar acontecendo nada na vida dela. Lógico que é mais difícil acontecer em criança do que em pessoas adultas, né? A depressão normalmente aparece lá na terceira década de vida, né? Com 30 anos, 35. Mas a criança pode também vir a desenvolver, mesmo sem estar acontecendo nada. Isso fica complicado daí para observar, porque a gente fica buscando assim: mas por que ele está assim? A vida dele é tão boa. Isso gera um peso para a pessoa também, né? Principalmente adolescentes, eles olham: nossa, eu tenho tudo, minha vida é tão boa, por que eu estou me sentindo dessa maneira? Entra quase que numa crise existencial, né? É impressionante a quantidade de participações que estão chegando. Você que está relatando aqui para a gente, todos eu estou recebendo aqui. Uma ouvinte está dizendo assim: eu tenho muitos pensamentos suicidas, o que eu devo fazer? Bom, a primeira coisa, ela tem que buscar suportes, né? Nas pessoas próximas, né? Nas comunidades, né? Na sua igreja, tudo. Porque é muito difícil sofrer sozinho, né? Essa sensação de solidão passa a impressão para a gente em que não há esperança, né? Se é difícil acontecer isso, ou se a pessoa sente, né? A ouvinte sente que quem está à volta dela não consegue compreendê-la, é importante que ela vá para um serviço especializado, uma pessoa que foi treinada nisso, que vai saber fazer a escuta adequada, né? Vai saber ouvi-la. Esse que é o principal componente para tratar essas pessoas, é poder ouvir ela, né? E com a busca de auxílio, né, através da psicoterapia, às vezes necessita de uma medicação, né? Tem medicação boa para pensamentos, pensamentos muito negativos. E geralmente essas pessoas estão deprimidas e a gente precisa tratar a depressão. É incrível, Rafael, que ainda hoje, né, nós estamos em 2021, as pessoas têm, muitas vezes, um olhar para a depressão que tinham em 1500, né? Achava que a depressão é coisa de pessoa que não quer nada da vida, pessoa descompromissada com as coisas, preguiçosas. Nada mais incorreto pensar dessa maneira. A depressão é uma doença, como diabetes, como a pressão alta, e ela tem tratamento, e o tratamento funciona de uma forma muito boa. A nossa ouvinte também está dizendo aqui: bom dia, Rafael, por favor, pergunte para o Dr. Tiago, ele que também é professor da Uningá, está aqui com a gente. Depois que eu ganhei neném, eu choro muito. Eu gostaria de saber se isso é começo de depressão, porque eu estou chorando demais. Olha, é uma boa pergunta, tá? A maioria das pessoas, né, ainda mais com o advento das mídias sociais, pensam que a gravidez
é um momento maravilhoso, né, de êxtase, mas não, para a mulher a gravidez, né, principalmente o pós-parto, ele é muito difícil. A gente pode separar, né, essa situação de evolução com sintomas negativos, choro, falta de energia, desânimo, em duas condições. A primeira eles chamam de blues puerperal. Não é propriamente uma depressão, mas é uma queda de energia, um estado mais afetivo, assim, mais negativo, que acontece pelas oscilações hormonais, né? Porque na gravidez são um tipo de hormônio que está alto. Quando ganha o neném, aquele hormônio baixa, né? E a pessoa, se vulnerável, né? Ela pode desenvolver isso. Agora, se o sofrimento é muito intenso, né? Aquilo está causando prejuízo no tratamento do filho, né? O grau de sofrimento interno é muito grande, daí sim a gente pode começar a pensar na depressão e precisa ser tratado daí, né? Para que a mãe consiga criar um bom vínculo com a criança, né? E que ela tenha depois uma memória muito boa desses períodos. Mas, novamente, as mães se sentem muito culpadas nessa situação, sabe, Rafael? Por sentir isso que a ouvinte está descrevendo, né? E é muito comum. É um momento difícil, exige muito da mulher. Você está acompanhando a programação da Colmeia FM. São já dezenas e dezenas de participações chegando aqui. Estou conversando com o Dr. Tiago Fuentes Mestre, ele é professor do curso de Medicina na Uningá, médico, psiquiatra, conversando com a gente. Dá tempo de atender mais alguns ouvintes. Eu tenho aqui... bom dia, doutor. Gostaria de perguntar se depressão tem cura ou apenas cessa um tempo e volta? Olha, cura é uma questão, é um pouco que cria na cabeça das pessoas talvez a impressão errada, né? Não existe uma só depressão, existem vários tipos de depressão. Vamos dizer o seguinte, né? Que aconteceu um determinado fato na sua vida, agora na Covid, né? Muitos de nós perdemos pessoas queridas, né? Então você evolui com a tristeza, no luto, tudo e pode desenvolver um quadro depressivo. Você trata esse quadro depressivo, está curado, né? Porque foi aquela situação específica causadora. Mas tem pessoas que têm uma doença genética que propicia a depressão. E ela vai ter vários episódios de depressão ao longo da vida. Então, essa pessoa vai precisar manter um acompanhamento de longo prazo. Como que a gente enxerga isso na psiquiatria? Para ficar mais fácil, né? Quando a pessoa ela teve um episódio depressivo, a gente trata, depois de um tempo tira a medicação, acompanha, a ajuda dos psicólogos é muito importante nesses casos também, que às vezes nem precisa da medicação, se for um caso mais leve, né, através da psicoterapia. Só que quando a pessoa já teve duas, a partir do terceiro episódio depressivo, a gente tende a não suspender mais o tratamento, tá? Porque é muito doloroso e o risco é grande dela ter um quarto e a gente precisa evitar, né? Mas quando é um episódio único, causado, né, um gatilho foi alguma situação, que essa situação vai cessar, né, a gente pode considerar, assim, que aquele episódio cessou e a gente acompanha. Se acontecer alguma coisa, a pessoa busca ajuda novamente, tá? Estou conversando com o médico psiquiatra, ele que está aqui junto com a gente, professor da Uningá, doutor Tiago. Dá tempo de pelo menos mais duas perguntas. Bom dia, Rafael, sou ouvinte. Minha filha está com pensamento suicida. Já encontrei 2 cartas dela. Ela está indo ao psicólogo, está sofrendo muito pela ausência do pai na vida dela. O que ela precisa fazer mais? Essas cartas, elas são sim sinais de alerta para a gente, né? Isso já mostra. Também tem um outro aspecto, né? Através das cartas ela consegue colocar um pouco das frustrações e colocar no papel aquilo que ela sente, né? É perigoso. Se ela já está tendo o suporte da psicoterapia, mas sente que a melhora dela está demorando um pouco mais, né? Como médico, a orientação é que busque um profissional também, talvez para a gente entrar com medicações. Tem medicações que funcionam muito bem, né? Tem uma medicação em particular, né? Eu não quero colocar assim para os ouvintes, eu preciso disso. Não é. Tem que o médico avaliar se existe a necessidade ou não. E nem todo mundo pode tomar. Mas, por exemplo, tem uma medicação que chama lítio. O lítio é uma medicação que diminui muito o risco de suicídio em pacientes que estão deprimidos. Entendeu? Não é para sair dando lítio, colocar na caixa d'água, né, da cidade. Mas
eu falo isso para as pessoas terem essa noção do quanto é importante o tratamento. Né? Tem algumas pesquisas que mostraram, né, que o lítio, em um determinado local lá, que fizeram a pesquisa, ele diminuiu mais de 80% o risco da pessoa vir a cometer suicídio, trabalhando com as pessoas deprimidas, sabe? Então, e é uma medicação que tem no SUS, barata, né, que pode ser utilizada. Não precisa chegar no médico e falar, olha, eu quero dar lítio para o meu filho, eu quero tomar lítio. Não é isso, o médico vai avaliar, perfeito. Não é fácil de tomar a medicação, precisa do controle, tá? Tem um acompanhamento. Estou vendo muitos pais aqui participando com a gente. Rafael, pergunta para o doutor Tiago, eu tenho um filho com 28 anos, já tentou suicídio, só fala em morrer, eu sofro muito com isso, tem horas que eu não sei como ajudar. Pergunta para o doutor como que eu posso ajudar o meu filho. É muito angustiante, né, Rafael? Só quem passa por isso sabe a aflição que causa, né? E você chega num determinado momento que você fala assim, nossa, eu já fiz de tudo, né? O que eu posso fazer mais? A primeira situação para abordar um paciente com ideação, que é o pensamento de morte, a vontade de morrer, é o acolhimento, é deixar a pessoa falar. Ela tem que falar. Né? O que muitas pessoas fazem, até profissionais da saúde, na tentativa de querer ajudar a pessoa, motivar, fala, não, sua vida é ótima, não pensa assim, as coisas vão melhorar. Mas isso não é interpretado de uma maneira boa pela pessoa que está sofrendo, tá? A melhor coisa é sentar do lado dela e falar, conversa comigo, o que está acontecendo? Como eu posso te ajudar? Porque você abre a pessoa nesse momento, né? Mas reforço novamente, se você sente, né, que a situação está indo longe demais, o sofrimento está muito grande, precisa de um auxílio de pessoas treinadas para isso, tá? Precisa marcar uma consulta com um psicólogo, marcar uma consulta com um médico, né? Até um médico psiquiatra, porque daí ela também consegue dividir o peso, dividir a responsabilidade, né, pelo cuidado dessa pessoa. Isso é muito importante. Ela não precisa ser o Superman, absorver tudo isso, porque senão ela adoece também, né? Esse é o Dr. Tiago Fuentes Mestre, professor do curso de Medicina na Uningá que está com inscrições abertas para o vestibular, inclusive professor do curso de Medicina. O curso hoje é uma grande referência que nós temos em todo o Brasil, o curso da Uningá, não é isso, professor? Ah, sim. É um curso relativamente novo, né? Pensando em Brasil, tem mais de uma década já, né? Acho que foi a turma 10 que formou no ano passado, mas é um curso muito bem estruturado. Eu tenho um grande prazer em estar lá com os alunos, né? São pessoas brilhantes, né? Vão se tornar profissionais muito capacitados, com toda certeza. Minha gente, você que quer conhecer mais sobre a Uningá, basta você acessar agora uningá.br. As inscrições para o vestibular estão no site. Você conhece todos os cursos da Uningá. Entra aí, uningá.br e conheça. Inclusive, conheça também o curso de medicina que a Uningá oferece para todos nós. uningá.br, inscrições do vestibular no site. Dr. Tiago Fuentes Mestre, muito obrigado pela sua participação. Um ótimo dia. Muito obrigado. Um ótimo dia para todos também.